Olá, alunos! Professor Guilherme novamente aqui para nós darmos continuidade na ótica geométrica, né? Hoje falando sobre defeitos da visão, tá? Na aula anterior, eu mostrei para vocês a estrutura de funcionamento do olho humano, nós fizemos um desenho, né, mostrando quais os elementos importantes do olho humano para a ótica geométrica, né? Muito bem. E algumas definições técnicas. Ponto próximo, ponto remoto, né? O esquema de formação de imagem de um olho normal, tá legal? Então, hoje, os defeitos da visão. Quais são os defeitos? Como é que nós analisamos eles, tá? E o defeito mais comum que existe no cotidiano, nós vamos falar então a respeito da miopia. Muito bem. Pessoal, eu gostaria que vocês entendessem que isso é um curso de ótica para vestibular e não um curso em que nós vamos tratar a fundo dos problemas de visão, tá certo? Então, um primeiro ponto que nós colocamos como a definição da miopia seriam pessoas que possuem um globo ocular um pouquinho mais alongado do que o normal. Vejam que como o olho humano é uma estrutura muito pequena, vocês têm noção do tamanho, do diâmetro do olho humano? O nosso olho ele gira em torno de 2,5 centímetros, até menos do que isso, tá? Então, ou seja, é uma estrutura muito pequena, né? Então, quando nós dizemos que o globo ocular de uma pessoa é alongado, quando ela tem miopia, não é que o míope tem um globo ocular desse tamanho, né? Então, o míope ele tem um globo ocular milímetros maior do que o das pessoas que não têm problema de visão. Então, isso acarreta que, se você lembrar daquele desenho que nós fizemos até nesse canto da lousa, em que eu mostrei para vocês um globo ocular e falei que o processo de formação normal da visão é quando os raios que vêm paralelos do infinito se cruzam sobre a retina. Então, se você puxar essa retina um pouquinho mais para trás, o que vai acontecer? Esse cruzamento ele acontece antes. Então, é por isso que quando você abre os livros, eles definem a miopia como sendo aquela pessoa em que a imagem se forma antes da retina. E eu vejo que sempre alguns estudantes perguntam para mim, professor, mas como que a imagem forma antes da retina? Turma, não é que a imagem está formando antes, mas a focalização correta daquele objeto está acontecendo antes da retina. Então eu estou olhando um objeto, a imagem correta não está em cima da retina. A imagem que está em cima da retina é uma imagem fora de foco. Tá? Então, por isso o termo imagem antes da retina. Tá certo? O que isso acarreta na prática? Tá certo? Os exercícios de vestibular, eles gostam muito disso. Olha, uma pessoa tem dificuldade de enxergar um objeto. Como que você pode, através da descrição do exercício, identificar que se trata da miopia e não da hipermetropia, por exemplo? Tá? Por quê? As pessoas que são míopes são pessoas que apresentam dificuldade de... Vamos colocar um termo prático aqui, ó. Dificuldade de ver de longe. Então, o míope é aquela pessoa que de perto ele enxerga bem, tá certo? Então, se você pega um papel e coloca na frente do olho de uma pessoa míope, essa pessoa até enxerga bem em uma certa distância. Mas se você vai afastando o papel, chega um ponto, olha isso que é muito importante, a partir de uma certa distância, o míope já não enxerga bem. Então, ver de longe, dificuldade de ver de longe, óculos para longe, óculos para perto. Então, já começa a assimilar esse tipo de coisa, porque receita de oftalmologista no vestibular, esse termo é um prato cheio para as provas, tá? Então, fiquem de olho. Então, dificuldade de ver de longe. Vamos montar um esqueminha para a gente entender a formação de imagem no olho da pessoa que é míope.
Então seria isso aqui. Vamos supor que a pessoa que é míope, esse seja o seu globo ocular, tá bom? Nós temos aqui na entrada do globo ocular dessa pessoa o cristalino, ele está aqui, que é a nossa lente convergente. E aí vamos fazer aqueles raios que vêm do infinito, tá bom? Que seriam esses dois aqui, ó, chegando paralelos no olho dessa pessoa míope. Então, o primeiro aqui em cima. Vamos fazer mais um aqui embaixo. E aí o que vai acontecer, como eu falei para vocês, a imagem se forma antes da retina. Então, vamos fazer o cruzamento desses raios de luz num ponto antes da retina? Então, ó, se eu pegar a retina, o cruzamento estaria aqui, vamos fazer esse cruzamento bem acentuado aqui atrás, ó. Então, vamos jogar os raios cruzando aqui, nesse ponto. Muito bem. Moçada, então, olha só a imagem fora de foco formando lá na retina. Então, esse ponto que nós acabamos de representar era o correto, é que esse ponto tivesse sobre a retina. Por isso o termo imagem antes da retina. Perceberam? Tá certo? Então, esse é um esquema que, se você pegar uma prova de vestibular de segunda fase, possivelmente ele pode pedir para você representar. Represente no esquema fornecido como é que é a formação de imagem no olho de uma pessoa míope. Pronto, tá aqui, ó. Tá? Então, à medida que você vai aproximando o objeto do olho dessa pessoa, o que vai acontecer? Esse ponto vai se afastando e aí chega um momento em que ele cai sobre a retina. Então, a partir de uma certa distância para trás, o míope enxerga bem. Né? Para trás que eu digo, aproximando dos olhos. Tá legal? É isso. Então, esse é o esquema de formação do olho míope. Se você quiser paralisar o vídeo aí para poder anotar as informações com mais tranquilidade, fique à vontade até sair aqui para dar um espaço para vocês. Legal? Beleza. Muito bem. Então é o seguinte, moçada. Nós agora vamos tentar entender como é que é feita a correção desse problema de visão da miopia, né? Vamos lá? Vamos junto comigo analisar a correção? Então, ainda dentro da miopia, tá bom? Legal. Então, pessoal, ainda dentro da miopia, nós vamos começar falando aqui a respeito da correção. Lembrando que essa correção, nós temos que discutir aqui dois aspectos. O primeiro, que seria o tipo de lente que nós devemos utilizar para corrigir o problema da miopia, e o segundo, qual a parte matemática, a vergência dessa lente, né? Lembrando que vergência é grau, aquele termo que a gente usava lá atrás, tá? Então vamos lá. Correção da miopia, como é que é feita? Bom, você lembra daquele desenho, o ponto de cruzamento da luz estava antes da retina, eu preciso fazer esse ponto cair sobre a retina. Então, se eu pegar os raios luminosos e forçar a incidência deles de maneira em que eles cruzem, né, que eu aumente a convergência, eu vou acentuar ainda mais o problema da miopia. Tá? Então eu preciso fazer o contrário. Então, ao invés de aumentar a convergência desses raios, eu preciso diminuir. Se a hora que eles baterem no cristalino, eles já estiverem um pouquinho mais abertos assim, aí o cristalino força eles podem se cruzar lá atrás, em cima da retina. Tá certo? Então, por isso que a correção da miopia, ela deve ser feita através da utilização de lentes divergentes. Muito bem, meus amigos. Então é o seguinte, vamos lembrar
que a lente divergente, lá quando nós estudamos lentes esféricas, os primeiros desenhos de lente, lembra? O grupo das lentes de bordas finas e o grupo das lentes de bordas grossas, tá? Ninguém compra um óculos para usar em outro meio material a não ser o ar, tá bom? Então, geralmente, o índice de refração da lente, ele é maior do que o índice de refração do meio onde essa lente está sendo utilizada. Então, esse óculos que você comprou, ele está naquele formato padrão, que seria aquele que mais cai nas provas que eu comentei com vocês durante a aula. N da lente maior que N do meio. Nesse caso, as lentes de bordas grossas, lembram disso? Terminadas com a palavra côncavo. Então, bicôncava, plano côncava, convexo côncava, são as lentes que atuam como lente divergente. Tá certo? Agora, um outro ponto muito importante é qual a vergência dessa lente. Tá bom? Então, nós vamos fazer um esquema para entender a correção da miopia. Tá? Então, agora falando sobre a vergência. Muito bem. Meus amigos, se você pensar então no grau, né, vergência, grau de correção do míope, nós vamos fazer aqui um esqueminha que seria o seguinte. A pessoa que é míope, ela não consegue enxergar um objeto que esteja no infinito. Mas ela quer. Igual todos nós, que não temos problema, entre aspas. Então, o que acontece? Se você pegar um objeto e colocar, vamos supor, vamos simular uma situação. Se você pegar um objeto, vamos supor que o míope ele enxergue bem a partir dos 40 centímetros. Tá? De 40 centímetros para trás, esse míope enxerga bem. Certo? Então, se eu pegar um objeto que está lá no infinito, então nós estamos lá naquela planície que eu falei para vocês na aula passada. Então, eu estou lá olhando uma árvore que está lá no infinito. Se, de repente, eu usar um mecanismo que faça daquela árvore uma imagem nessa distância de 40 centímetros, eu vou enxergar bem. Não é verdade? Então, eu estou simulando que aquele objeto que está lá no infinito, para mim, ele parece estar aqui. Opa, então aí eu vou enxergar ele legal. É isso que a lente faz. Ela forma daquele objeto uma imagem naquele lugar, naquela posição em que o míope enxerga bem. E essa posição que o míope enxerga bem não é a máxima distância dos seus olhos? Então nós chamamos de ponto remoto do míope. Então vamos montar um esquema para a gente entender como é que é essa formação de imagem. Tá? Então aqui você teria o olhinho da pessoa que é míope. Então vamos fazer um olhinho do míope aqui, ó. Tá bom? Aqui está o cristalino do olho desse cara. Vamos colocar um eixo óptico aqui, tá certo? E vamos supor, olha só, turma. Então vamos supor que nós temos um objeto que se encontra lá no infinito, né? Então tem um objeto lá que seria uma árvore. Então vamos colocar aqui, ó, objeto. E a posição desse objeto é o infinito. Então esse P, ele está no infinito. Tá legal? O que nós vamos fazer então? Vamos colocar uma lente na frente do olho desse cara, que é uma lente divergente. Eu não sei se vocês lembram da representação da lente divergente. Como é que a gente desenhava a lente divergente? Uma setinha invertida na extremidade da lente, né? Olha lá. Beleza? E aí, o que essa lente vai fazer, então? Ela vai formar desse objeto uma imagem perto do olho do míope. Opa! Então, essa lente vai formar desse objeto uma imagem aqui, ó. Tá? Imagem I. E a pergunta é, onde está essa imagem? Onde está esse pelinha? Esse pelinha, ele está naquela distância que o míope enxerga bem, que é a máxima distância que ele enxerga bem, que nós chamamos de ponto remoto do míope. Então, essa imagem, ela se encontra no
ponto remoto do míope. Então eu pus um Dzão M, tá legal? Então olha que interessante, a lente ela simulou uma situação para que o míope possa enxergar bem. Tá joia? Então como é que fica a parte matemática, a vergência? Então nós vamos trabalhar com aquela mesma equação de Gauss que nós usamos para o estudo de lentes, no formato tradicional, onde 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Tá legal? O que vai acontecer? Como o P ele é infinito, então 1 sobre infinito é um número muito pequenininho, né? Um número que tende a zero. Então, nós mandamos esse cara aqui embora. E aí, eu transformo. Lembra disso? Que o inverso da distância focal se chama vergência. De novo, o inverso da distância focal se chama vergência. Tá legal? Então é o seguinte, a vergência, vamos lá, a vergência da lente do míope, ela vai ser 1 sobre... Onde é que está a imagem formada pelo míope? Pela lente do míope? Está aqui, ó, no ponto remoto do míope, que é a máxima distância que esse cara enxerga bem. Então eu coloco no lugar do P', o ponto remoto desse míope. Tá legal? Só que essa não é uma imagem real, ela é uma imagem virtual. Então eu sou obrigado a colocar um sinal negativo aqui. Esse negativo estaria vindo dessa posição da imagem aqui. Tá joia? Pronto, essa seria a equação que dá para nós o grau da lente utilizada pelo míope. Eu só vou pôr uma legendinha aqui embaixo agora. Antes disso, lembrando que essa equação ela possui unidades de medida específicas, né? Então você precisa trabalhar com essa medida de distância em metros, e aí para que a vergência da lente saia em DI, que é a dioptria. Tá bom? Lembrando que os livros, pessoal, eles gostam de chamar de vergência ou convergência, tanto faz, tá? Muito bem. Então, lembrando que nessa equação nós temos a vergência, o grau da lente do míope, sendo esse V aqui, e esse Dzão M, que apareceu, é o que nós chamamos de ponto remoto do míope. Professor, o que é o ponto remoto do míope mesmo? É a máxima distância de visão distinta do míope. Para as pessoas que têm visão normal, essa distância é quanto? Infinito. Para as pessoas que têm miopia, 40 centímetros, 50 centímetros, 60 centímetros, depende do grau de miopia da pessoa. Tá certo? Então é interessante que se você tiver um colega míope, um parente míope, você pode até fazer um teste. Pede para essa pessoa tirar os óculos, pega um papel com alguns escritos e vá afastando do olho, pega um ponto, né, em que essa pessoa enxerga bem e vá afastando esse papel do olho da pessoa. Até o momento em que a imagem começar a ficar embaçada, em que ele não tiver mais nitidez. Aí você mede a distância desse papel até o olho da pessoa, faz esse cálculo aqui, com essa distância que você mediu em metros, e dá para fazer uma estimativa do grau da lente utilizada pela pessoa. Legal, né? É isso que os vestibulares fazem com vocês. Então, nas questões, eles vão trabalhar. Suponha que uma pessoa que tem miopia para papai, aí, né? Ou uma pessoa enxerga bem até, enxerga bem até é míope, né? Então nós vamos ver agora a hipermetropia, vocês vão perceber que são problemas opostos, né? Mas isso é um papo para daqui a pouco. Quer tirar um print, anotar as informações com calma? Fique à vontade, eu estou escondidinho aqui para dar um espaço para vocês aí. Legal? Muito bem, queridos alunos. Então agora vamos para, ainda dentro dos defeitos da visão, problema número 2, hipermetropia.
Muito bem, futuros universitários, hipermetropia, vamos definir o que seria, tá? Em primeiro lugar, eu gostaria que vocês entendessem que a hipermetropia é o problema oposto à miopia. Dessa forma, você tem que ter em mente, então, que no mesmo olho não dá para uma pessoa ter miopia e hipermetropia. O que pode acontecer é que essa pessoa já tem miopia e, com o passar do tempo, desenvolve um problema chamado presbiopia ou vista cansada, que é um problema semelhante à hipermetropia. Semelhante que eu digo, só a origem do problema que é diferente, mas a forma de corrigir, o tipo de lente utilizada, a equação é tudo igual. Tá? Só a origem do problema que está fundamentado em outro aspecto, tá certo? Mas com relação à correção, né, e como eu falei, o tipo de lente utilizado é igualzinho, tá bom? Então aí tudo bem. Então pode ser uma pessoa que tem óculos, né, que o pessoal costuma dizer óculos para longe, óculos para perto, pode ser no mesmo olho, desde que essa pessoa já seja míope e desenvolva a presbiopia no final, né, ali depois dos 40 anos de idade, tá? Mas miopia e hipermetropia no mesmo olho não é possível, tá certo? Porque são problemas opostos. Tanto que a descrição, vamos lá? Como é que é a hipermetropia? É a pessoa que possui um globo ocular curto. Então pensa junto comigo. Se o hipermétrope tem um globo ocular curto, então esse hipermétrope é o cara que a imagem, os raios de luz vão se cruzar depois da retina, vão se cruzar atrás da retina, tá certo? Então é por isso que os livros costumam dizer que o hipermétrope é aquele cara no qual a imagem se forma, ó, atrás da retina. Tá joia? Então, o hipermétrope é aquele cara no qual a imagem se forma atrás da retina. A imagem se forma depois da retina. Você fala, professor, mas como é possível a imagem? Não. A correta focalização estaria depois da retina. Né? Lógico que a imagem está em cima da retina, mas é uma imagem fora de foco. Então, para a representação da hipermetropia, nós fazemos isso aqui. Ó. Então, vamos lá, o nosso olhinho hipermétrope. Então, vamos fazer o nosso olhinho aqui. Então, aqui o nosso cristalino. Aqueles raios de luz que chegam do infinito. Vamos lá, meus amigos. E aí você marca um ponto atrás da retina dessa pessoa para fazer a convergência da luz, tá? Mas é lógico que a luz não vai parar no cérebro do ser humano, né? Ela para antes. Então, ó, aqui, como é uma projeção, você faz esse desenho em linha pontilhada, hein? Não vai fazer em linha cheia, tá? Por isso que a imagem desfocada, a imagem fora de foco, está caindo ali em cima da retina. Isso é a imagem se formando atrás da retina. Entenderam? Legal? Bom, na prática, então, professor, o que é na prática, como é que eu identifico uma característica, né, de uma pessoa que tem o problema da hipermetropia? Então, o hipermétrope é aquele cara que apresenta uma dificuldade de, vamos usar um termo prático aqui, ver de perto. Então, para o hipermétrope, quanto mais distante tiver o objeto do olho dele, lógico, né? Não, mas nós dizemos, muito próximo ele tem dificuldade de enxergar. Então esse objeto ele tem que estar um pouco mais longe.
Né? Então, pode ver que as pessoas que são hipermétropes, e como eu falei, o problema é semelhante a pessoas mais velhas, então a pessoa que é um pouco mais velha, ela já põe as coisas mais longe para enxergar. Percebeu? Então, ela põe o objeto um pouco mais longe para poder ter nitidez na visão. O hipermétrope é igualzinho, tá? Então, dificuldade de ver de perto, óculos para perto, tá joia? Muito bem. Então, esse é o esquema de formação de imagem no olho hipermétrope. Mas aí vem uma pergunta. Vamos lembrar dos pontos próximo e remoto? Então, a pessoa que é míope não enxerga até o infinito. Então, o míope ele possui um ponto remoto finito. Lembra disso? Ponto remoto é até onde a visão alcança. Então, uma pessoa que não tem problema de visão enxerga até perder de vista, né? Vamos por assim. Então, ou seja, pessoas com visão normal, o ponto remoto é infinito. Para pessoas com visão míope, o ponto remoto é finito. Eu enxergo até 50 centímetros, eu enxergo até 40 centímetros. Esse é o ponto remoto do míope. Para o hipermétrope, que é uma pessoa que não consegue ver a 25 centímetros, ele precisa de uma distância um pouquinho maior que 25 centímetros, então é uma pessoa que tem um ponto próximo maior que 25 centímetros. Não é isso? Então, se você quiser, pode até anotar aqui, ó. Possui ponto próximo maior do que aquela média que nós usamos de 25 centímetros. Tá joia? Então, isso seria uma linguagem técnica a respeito da dificuldade de ver de perto. Legal? Anota esse esquema. Vamos junto agora fazer a análise da correção da hipermetropia. Lembrando que a correção da hipermetropia é semelhante, quando eu falo semelhante, é só para não dizer igual à correção da presbiopia chamada vista cansada. Legal? Beleza? Muito bem. Então é o seguinte, pessoal. Ainda dentro da hipermetropia, nós vamos começar agora a análise da correção desse problema, tá certo? Então vamos lá, como é que nós fazemos a correção da hipermetropia? Então tem duas coisas que nós precisamos analisar com relação à correção. Primeiro, o tipo de lente que a pessoa que é hipermétrope precisa utilizar. Tá joia? Qual a lente que o hipermétrope vai utilizar? Né? Essa é a primeira correção que nós vamos fazer. E o hipermétrope é aquele cara, então, que precisa de um cruzamento antes. Né? Então, o raio está cruzando, ele tá com uma baixa convergência, o raio. Então, você precisa aumentar a convergência. Então, é por isso que a correção da hipermetropia é feita com lentes convergentes. Agora, lentes convergentes, meus amigos, quando nós estudamos as lentes esféricas e o índice de refração da lente é maior do que o índice de refração do meio no qual ela é utilizada, a lente convergente é aquela terminada com a palavra convexa. Biconvexa, côncavo-convexa e plano-convexa. Tá certo? Muito bem. Então, qualquer uma daquelas lentes de bordas finas fazem papel de lente convergente, desde que o índice de refração da lente seja maior do que o do meio. Né? Muito bem. Então, a vergência agora, a parte matemática. Vamos fazer um esqueminha parecido com o que nós fizemos na miopia? Vergência. Então, a pessoa que é hipermétrope, ela não quer mais colocar o papel aqui para ler. Ela quer colocar o papel aqui como todo mundo. Mas nós sabemos que a lente ela não corrige o problema de visão. Ela só simula uma situação
que seria aquela ideal para o hipermétrope. Então nós fazemos isso aqui, ó. Olhinho hipermétrope, aquele esqueminha, hein? Vamos lá, ó. Olhinho hipermétrope, aqui o cristalino, vamos fazer um eixo óptico, que agora não é raio de luz, é só um esquema, tá? Então vamos fazer um eixo óptico aqui. Beleza. Primeiro, nós vamos colocar uma lente convergente no olho do hipermétrope. Opa, vamos corrigir o problema dele, então, de visão. Então vamos fazer o desenho da nossa lente aqui, ó. Beleza? Tá, lente convergente é a lente que vai corrigir o problema do cara. Tá ali representada já, né? Bordas finas, lembra disso? Aí funciona assim, turma. Para o hipermétrope enxergar bem, vamos de novo? Para o hipermétrope enxergar bem, você precisa de uma distância maior que 25 centímetros. Tá? Como chama isso? Ponto próximo do hipermétrope. Certo? Então, se eu colocar um objeto lá, o cara vai enxergar bem. Mas ninguém quer isso. Você quer colocar o óculos e enxergar um objeto aqui. Então, você coloca o óculos, põe o objeto aqui, e aí a lente, o óculos, simula que esse objeto está lá. E aí você vai enxergar legal. Então, o que vai acontecer? Você coloca um objeto aqui, ó. Objeto, certo? Onde é que está esse objeto? Esse objeto, ele está no ponto próximo das pessoas com visão normal. Esse objeto ele está no ponto próximo das pessoas com visão normal, tá? Só que o hipermétrope não consegue enxergar aí. Mas então o que acontece? Essa lente forma desse objeto uma imagem lá naquele lugar onde o hipermétrope enxerga legal. Então essa lente vai formar desse objeto uma imagem aqui atrás, ó. Essa lente vai formar desse objeto uma imagem aqui atrás, e esse ponto onde a imagem é formada é o que a gente chama de ponto próximo do hipermétrope. Legal? Só que essa é uma imagem virtual, né? Então você tem que tomar cuidado com isso na parte matemática, que é o que nós vamos fazer agora. Joia? Muito bem, então fazendo a parte matemática, equação de Gauss, 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então vamos lá, moçada. Lembrando que 1 sobre F se transforma em vergência ou grau da lente. Então eu venho aqui, ó. Vergência do hipermétrope vai ser... Onde é que vai estar o objeto? O objeto ele tem que estar no ponto próximo do olho normal. Que se o exercício adotar como 25 centímetros, você troca por 0,25. Então, 1 sobre o ponto próximo do olho normal. Que é o que está aqui. Porém, a lente, se eu colocar a 25 centímetros um objeto de uma pessoa hipermétrope, ela não vai enxergar. Então, a lente simula, ou seja, forma desse objeto uma imagem lá atrás, onde o hipermétrope enxerga bem. Né? Só que forma lá, naquele ponto próximo dele, chamado ponto próximo do hipermétrope. Tá certo? Então, aí eu venho aqui, ó. 1 sobre o ponto próximo do hipermétrope. Beleza? Só que essa imagem ela é uma imagem virtual e a distância dela é negativa, então aparece um menos aqui. Ó. Pronto! Está construída a parte matemática. Lembrando que os exercícios, né, na sua grande maioria, trabalham com isso aqui como sendo aproximadamente 0,25 metros. Tá? Por favor, hein, não vai esquecer que essas distâncias precisam estar em metros para que esta vergência saia em dioptria. Lembrando que Dzinho N
é o ponto próximo do olho normal e o Dzinho H é o ponto próximo do hipermétrope. Legal? Então, fiquem de olho, meus amigos. Essa é a equação que corrige a hipermetropia. Hoje em dia, as provas de vestibular, elas estão muito mais propensas ao aluno que entende todo esse mecanismo e menos propensas ao aluno que fica decorando equações e acha que isso vai salvá-lo nas provas de vestibular. Esse vestibular ficou lá em 1990, 2000. Hoje em dia, 2020, nós temos provas que querem o aluno que entenda o processo. Então, para esse vídeo, volta, olha de novo, anota. Aluno que tira foto de lousa só para poder copiar depois, porque as suas anotações são fundamentais para o seu processo de memorização. Isso é fundamental, tá bom? Fazer as suas fichinhas resumo, as suas anotações pessoais, isso é fundamental. Cada um tem um jeito de fazer e isso é o que ajuda você a memorizar os assuntos que você está estudando. Beleza? Nós voltamos na próxima, então, encerrando aí essa parte de ótica da visão, tá? Deixo um forte abraço para vocês, bons estudos e fiquem de olho, moçada. As provas, né, daqui a pouco estão aí, nós não podemos ficar perdendo tempo. Valeu, galera! Vou dar um minutinho aí para vocês poderem congelar o vídeo para as anotações finais.